Estamos aqui no setor de Barraca e a nossa missão é a palavra de Deus. Mas antes, porém, eu vou me apresentar a todo o pessoal aqui no setor da Barraca. E eu sei que vários que conhecem a mim, e eu sou de Israel, e eu sou adventista do sétimo dia, pertenço à nova liderança fora dos templos adventistas. O meu líder é Cristo incorporado em Elias Joaná. E assim, neste exato momento, eu trouxe uma mensagem, não mensagem de paz e segurança. Não a mensagem que existe dentro dos templos, que é a mensagem de paz e segurança. Mas é uma mensagem muito urgente, é uma mensagem muito importante a qual estamos vivendo agora. Nós estamos vivendo nas últimas profecias, e estas últimas profecias que estão se cumprindo neste exato momento. Prezados irmãos, a palavra de Deus, pela serva do Senhor, a profetisa Ellen G. White, ela diz que as profecias de Daniel, capítulo 11, quase chegou ao seu cumprimento. E nós estamos no período do fechamento do capítulo 11 de Daniel. Estamos neste período. E as profecias do capítulo Daniel 11 está agora encerrar, terminar. Então aí nós vamos encontrar uma guerra entre o rei do sul e o rei do norte. E neste exato momento, a profecia no sentido secundário, estamos vivendo neste período que essas guerras do rei do norte e o rei do sul, que já aconteceu em 2017, foi uma guerra dos Estados Unidos e a Venezuela. Mas neste exato momento, nós encontramos em Daniel capítulo 11 que o rei do sul, ele fará projetos contra o rei do norte, que é os Estados Unidos. Então a Venezuela, ele tem os seus aliados, que é China, Coreia do Norte e Rússia. Então esses fizeram um projeto contra o rei do norte, que é os Estados Unidos. E houve esta guerra nos anos 2017. Mas o rei do norte saiu triste, voltou triste, e ao voltar triste, ele atendeu às igrejas. E ao atender às igrejas, foi neste exato momento que ele fez a lei de liberdade religiosa. Os Estados Unidos. Então estamos neste período destas profecias que estão a se cumprir nos nossos dias. Então nós encontramos a profecia a nos declarar também que o rei do norte, ele destruirá quase vários países do mundo. E ele orará, respeitará o Deus da fortaleza. O Deus da fortaleza, o que representa? São os recursos minerais. O Deus da fortaleza é o ouro, a prata e o petróleo. É por isso que agora estamos neste período dessa profecia que está a se cumprir em Daniel capítulo 11. Agora nós vemos esta guerra que o presidente da Venezuela foi preso pelos Estados Unidos. Então veja que os Estados Unidos, ele vai fazer isso com todos os países do mundo inteiro. Mas ele vai fazer isso com vários países, mas esses países, haverá 3 países que os Estados Unidos não conseguirá. Então, em Daniel 11 encontramos que os Estados Unidos, ele vai dominar vários países, se aproveitando dos seus recursos minerais, das suas riquezas, do petróleo. Por isso que ele prende o presidente da Venezuela neste ano 2026. Então, para se aproveitar das suas riquezas. Isto representa o Deus da fortaleza. Então, encontramos também que o único que ele não vai
conseguir dominar é Edom, a cidade de Edom e a cidade de Moabe e a cidade as primícias de Amon. Então, essas três que ele não conseguirá para derrubar, para destruir essas três cidades, esses três países, está a representar Rússia, China e Coreia do Norte. Esses são os países muito potentes que a América do Norte tem medo de mexer com eles. Mas está escrito na palavra de Deus em que ele derrubará vários países. Prezados irmãos, estamos nessas últimas profecias. Mas a serva do Senhor, ela escreveu, recebeu revelações que agora estamos no período em que devemos compreender o capítulo 12 de Daniel. O capítulo 12 de Daniel é uma profecia para os nossos dias agora, porque agora encerra o capítulo 11. O capítulo 11 termina neste exato momento esta batalha que está a ocorrer com os Estados Unidos e a Venezuela e pretende derrubar ainda outros países do mundo. Então, na qual ouvimos que os países que ele não conseguirá derrubar, China, Coreia do Norte e a Rússia. Então, prezados irmãos, neste exato momento, a serva do Senhor diz que leamos, pois, o capítulo 12 de Daniel, porque ele é uma advertência para os nossos dias antes que comece o tempo de angústia. Daniel capítulo 12 diz que neste tempo haverá o tempo de angústia. Miguel se levanta, o príncipe dos filhos do teu povo, para defender o seu povo. Então, antes que entramos neste tempo de angústia de Jacó, é necessário que se cumpra e aprendamos e entendamos a profecia de Daniel capítulo 12, antes que comece o tempo de angústia. Então, prezados irmãos, esta é uma mensagem muito importante. Daniel 12, o verso 7, nós encontramos ali um santo que estava ao lado do rio Ulai. Ele perguntou a outro santo e ele dizia: até quando se cumprirá essas maravilhas? Até quando se cumprirá a segunda vinda de Jesus? Mas o outro santo que estava além do rio, ele respondia dizendo: quando for distribuído o poder do povo santo, se cumprirá essas maravilhas. E neste período, quando se cumprirá 1260 dias, os 1360 dias é o período que o povo de Deus começa a receber o poder de Deus. Então, queridos irmãos, estamos neste momento. O verso 7, os 1260 dias de Daniel, capítulo 12, começou no dia 26 de fevereiro de 2025. 1260 dias para o povo de Deus receber o poder de Deus. Então, nós também encontramos outras datas no verso capítulo 11, o capítulo 12, o verso 11, também encontramos que também quando for tirado a abominação, ou seja, o contínuo sacrifício diário, e colocado a abominação desoladora, então haverá 1290 dias. Então, esses 1290 dias, o que está a representar em Daniel, capítulo 12, o verso 11. 1290 dias. Os 1290 dias é a contagem regressiva. A contagem regressiva que já começou no dia 28 de janeiro de 2025. A contagem regressiva de 1290 dias. Isto é, para a porta da graça se fechar. A porta da graça se fechar. Então, os 1290 dias, o fim dele, a porta da graça se fecha. Então, neste período, termina os 1290 dias. Mas a profecia, o verso 12 diz que bem-aventurado aquele que chega até 1335 dias. 1335 dias é uma data, é um período que agora Miguel se levanta. Miguel se levanta e
neste exato momento, para livrar o seu povo. Neste período que chega a 1335 dias, é um momento que Deus faz concerto com o seu povo. E assim, queridos irmãos, estamos nessas últimas profecias. A serva do Senhor diz que leamos, pois, o capítulo 12 de Daniel, porque ela é uma advertência para os nossos dias que estamos vivendo agora. Por isso nós estamos vivendo na última mensagem, a última mensagem de misericórdia, a mensagem final. E esta mensagem é uma mensagem que ameaça o mundo inteiro. Não é uma mensagem de paz e segurança, mas porém nós estamos neste período que as igrejas estão com uma mensagem de paz e segurança. Mas veja o que está a dizer a palavra de Deus. Em Isaías capítulo 6, o verso 14, ali encontramos a palavra de Deus nos declarando que eles curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz e segurança, enquanto não há paz. Não há paz na terra. Então, neste exato momento, o apóstolo Paulo, a sua primeira carta aos Tessalonicenses capítulo 5, o verso 3 também, encontramos as mesmas palavras dizendo: quando andares dizendo paz, paz e segurança, eis que virá a repentina destruição. Então estamos neste período que as igrejas estão com uma mensagem de paz e segurança. Qual é esta mensagem de paz e segurança? É a falsa liberdade religiosa. A falsa liberdade religiosa, e isto é que está dentro dos templos neste exato momento. É por isso 7 últimas pragas virão para as igrejas, aqueles que estiverem com essa mensagem de paz e segurança. Então, queridos irmãos, estamos neste período que o poderoso anjo do Apocalipse 18, ele clama fortemente e a terra toda se ilumina com a glória da sua luz. E ele clama dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou moradas de demônio. Convide todo espírito, convide toda ave imunda. E assim estamos neste período. A queda de Babilônia, o que está a representar a queda de Babilônia? A queda das igrejas. O que causou a queda das igrejas? A queda de Babilônia. Porque chegamos a um período que as igrejas estão completamente unidas com o Estado, estão completamente unidas com o papado, promovendo a falsa lei de liberdade religiosa. Isto é uma mensagem de paz e segurança que está em Tessalonicenses. É uma mensagem de paz e segurança que está em Isaías. Mas todos que proclamarem esta mensagem de paz e segurança receberão as 7 últimas pragas. Em Apocalipse 16, encontramos as 7 últimas pragas que serão derramadas pelo mundo inteiro a todos os adoradores da besta e da sua imagem. E nós estamos neste período que as igrejas estão totalmente caídas, nenhuma está em pé, porque estão todas unidas com o Estado, estão unidas com o papado, promovendo a falsa paz e segurança, promovendo uma falsa mensagem, liberdade religiosa, dentro das igrejas que está cheio desta lei de liberdade religiosa, Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa. Isto significa uma união entre a igreja e Estado. Uma união entre todas as religiões. Apocalipse capítulo 16, o verso 13 e 14, a mensagem do Senhor diz, João diz que depois disso eu vi da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, saiu os 3 espíritos imundos, semelhante a rã. Então, nós estamos neste período, a união dos 3 sistemas religiosos, o dragão, a besta e o falso profeta. Então você precisa saber, o dragão representa Satanás, a besta representa o papado, o líder da igreja católica representa a besta, e o que representa o falso profeta? O falso profeta representa o protestantismo apostatado. São todas igrejas protestantes que estão todas unidas com o Estado, promovendo a falsa liberdade religiosa. Mas as 7 últimas pragas virão para todos os adoradores da besta. Nós estamos no período que está a se cumprir o Apocalipse. Apocalipse capítulo 13, o verso 16 e 17.
A todos os grandes, os pequenos, lhes será dada certa marca na testa ou na mão direita, para que ninguém poderá comprar nem vender, senão aquele que tiver a marca da besta. Então, prezados irmãos, chegamos a este momento que a todos que receberem a marca da besta na testa ou na mão direita receberão a ira de Deus sem mistura de misericórdia. A ira de Deus sem mistura de misericórdia. Estamos neste período, queridos prezados irmãos. As 7 últimas pragas. As 7 últimas pragas que serão derramadas ao mundo inteiro virão para todos os habitantes da terra, aqueles que receberem o sinal da besta. Então precisamos saber o que é o sinal da besta então. O que está a dizer a palavra de Deus sobre o sinal da besta? Nós já falamos a respeito da besta. Quem está a referir à besta? No Apocalipse capítulo 13. A besta do Apocalipse capítulo 13 já mencionamos que é o papado. É o líder da igreja católica. Então se a besta representa o papado, ele tem o sinal dele, tem a sua marca. Qual é a sua marca? Qual é o seu sinal? O sinal da besta é a autorização do papado. Qual é a autorização do papado? O papado tem, ele, uma autoridade de mudar o dia do Senhor. E assim, ele conseguiu mudar o dia do Senhor para o primeiro dia da semana. Então assim, o papado, a besta, mudou os tempos e a lei, os mandamentos de Deus, de acordo com Daniel capítulo 7, verso 25. Prezados irmãos, esta é uma mensagem final que nós estamos proclamando neste exato momento. Neste momento, ninguém será livre das 7 últimas pragas. Ninguém será livre de receber a marca da besta se você permanecer dentro dos templos católicos, dentro dos templos adventistas, dentro dos templos de todas as igrejas protestantes evangélicas. Então você que permanecer dentro desses templos, você receberá a ira de Deus sem mistura de misericórdia. As 7 últimas pragas virão para todos os adoradores da besta e da sua imagem. Por isso, daquilo que está para acontecer, não pense que você estará livre. Você não estará livre. A única maneira, chegou o momento do povo de Deus que deve sair das corporações religiosas, porque nós estamos no período da queda de Babilônia. A queda de Babilônia representa as igrejas que estão promovendo a falsa liberdade religiosa. É a falsa paz mundial. Esta falsa paz mundial, isto vai levar o mundo inteiro receber as 7 últimas pragas. Então, prezados irmãos, neste momento, esta é a última mensagem. O quarto anjo clama fortemente que caiu a grande Babilônia. Todas as igrejas caíram, estão promovendo a falsa liberdade religiosa, estão colocando as leis de perseguição no poder civil para perseguir o povo de Deus fora das igrejas, o remanescente de Deus. É por isso que estamos neste período que a igreja adventista do 7º dia, ela está unida com o papado, ela está unida com o Estado, ela está no governo Trump, ela está nas Nações Unidas, na ONU, estão ali colocando as suas leis de perseguição, a lei de liberdade religiosa. Tiraram a nossa liberdade religiosa, nós já não temos liberdade religiosa, tiraram a nossa liberdade de expressão. Esta mensagem que eu estou aqui a proclamar a vós é uma mensagem que pela falsa liberdade religiosa é crime. Ninguém pode proclamar esta mensagem dizendo que o sinal da besta é o domingo. A besta representa o papado. Esta é uma mensagem que, pelas leis falsas de liberdade religiosa, esta mensagem é proibida. Por isso nós estamos aqui para transmitir esta mensagem sem temer as consequências. Então, verdadeiramente, todos aqueles que não querem receber a marca da besta na testa ou na mão direita, esses têm que se apartar, têm que
deixar as igrejas caídas. Então, unir-se com o remanescente que está fora dos templos. A nova liderança da igreja adventista do sétimo dia, fora dos templos. Então, prezados irmãos, nós estamos neste período que Cristo incorporou em seu ser em Elias e Joanã. O que isto está a significar? A incorporação. A incorporação representa uma mistura entre o divino e o humano. Cristo incorporou em seu servo Elias e Joanã para batalhar contra a besta e a sua imagem. A besta é a sua imagem. A besta, já sabemos que é o papado. A imagem da besta são todas as igrejas protestantes, evangélicas, que estão unidas com o papado. Este é o que representa a imagem da besta. Então, neste exato momento, Cristo incorporou. Porque assim está escrito na sua palavra. Em Atos capítulo 3, o verso 19, a palavra de Deus nos declara: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, para que venha a vós o refrigério pela presença do Senhor. A presença do Senhor está a representar Cristo presente neste exato momento para batalhar contra a besta e a sua imagem. Então é por isso que a palavra de Deus ainda declara em Deuteronômio capítulo 33, o verso 22, está a dizer que de Dan disse: Dan ele o vinho e saltará de Bazã. Então, o líder, o novo líder da igreja adventista do sétimo dia, fora dos templos, ele é o primogênito da linhagem de Dan. Cristo está incorporado nele para batalhar contra a besta e a sua imagem. Então nós sabemos que Cristo já uma vez se manifestou na linhagem de Judá. Cristo encarnou em Jesus, mas agora, nesta última obra, já não é encarnação, mas é incorporação. Cristo incorporou em seu ser em Elias e Joanã. A incorporação representa isto. Neste momento, Cristo está no santuário celestial, fazendo a intercessão por todos nós. Está intercedendo por nós. Levantou as suas mãos feridas, intercedendo por toda a humanidade. Mas a sua segunda pessoa está aqui na terra, incorporado em seu servo, em Elias e Joanã, para batalhar contra a besta e a sua imagem. Caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônio. Todas as igrejas caíram, se uniram. Todas as igrejas com o mundo se uniram. Em vez do mundo, a igreja ganhar o mundo, mas o mundo ganhou as igrejas. E assim, a igreja adventista do sétimo dia, ela está na ONU promovendo a falsa liberdade religiosa. Em 2003 se assentou na ONU. Por isso, neste momento, para você se livrar das 7 últimas pragas, você tem que sair dessas corporações religiosas. Você, neste momento, não pensem que estando nos templos católicos, você está safo, você está livre da marca da besta e da sua imagem. Não pensem que você, estando dentro dos templos adventistas, que hoje é considerado como uma igreja verdadeira, você está enganado, porque a igreja adventista está na ONU, está no governo Trump, nos Estados Unidos, na Casa Branca, e se uniu com todas as religiões pagãs, se uniu com o espiritismo. Ela está com o espiritismo, a igreja adventista do sétimo dia. Então, prezados irmãos, nem mesmo você pensa ir no movimento de reforma, você não estará livre das 7 últimas pragas. Você não estará livre de receber a marca da besta na testa ou na mão direita. Mesmo estando você pertencendo nos ministérios e a todos os movimentos, você não está livre de receber a marca da besta. Prezados irmãos, esta é uma mensagem que ameaça o mundo inteiro. Apocalipse capítulo 14, verso 9. Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe o seu sinal na testa ou na mão direita, também o tal beberá o vinho da cólera da ira de Deus sem
mistura de misericórdia. As 7 últimas pragas serão derramadas para os adoradores da besta e da sua imagem. Queridos irmãos, esta é uma mensagem final. Então sai dela, povo meu, para não seres participando dos seus pecados, para não receber a ira de Deus sem mistura de misericórdia. Esta é a última mensagem de misericórdia para os habitantes da terra. Então, prezados irmãos, vejam que a profecia está no seu cumprimento. O capítulo 12 de Daniel, o fim de 1290 dias, termina o tempo da graça. Dia 9 de agosto de 2028, termina 1290 dias. Então, bem-aventurado aquele que chega até 1335 dias. Os 1335 dias é o período que verdadeiramente Deus livra o seu povo. Miguel livra o seu povo. Deus faz um concerto com o seu povo. E neste momento estamos nesta última advertência. Chegou o momento que o povo de Deus deve sair dessas corporações religiosas, porque está a cumprir o Apocalipse capítulo 18. O Apocalipse 18 é o cumprimento presente nestes últimos dias. Então é o momento que o povo de Deus, neste momento, precisa unir-se à nova liderança, o remanescente de Deus, fora dos templos adventistas. Então, esta é a última mensagem. A igreja adventista se uniu com todas as religiões. Ela está unida com o papado. Ela está na ONU, lá nas Organizações Unidas. Ela está promovendo a falsa liberdade religiosa. Quem está lá é o pastor Melo. Em 2003 foi o pastor Danone Diop que se assentou na ONU. Mas em 2025 foi substituído pelo pastor Melo. O pastor Melo, ele agora está na ONU. O pastor da igreja adventista do 7º dia. E na Casa Branca está o pastor Big Note. E o Bicarso, pastor adventista, ele é o ministro de habitação. Então, neste exato momento, estamos nestas últimas profecias. Não pense que estando nos templos adventistas, você estará livre das 7 últimas pragas. Não pense que você estando nos templos católicos, você estará livre da marca da besta e de receber na testa ou na mão direita. Não pense que estando nos templos evangélicos você estará livre de receber a marca da besta. E assim os adventistas já começaram a realizar culto aos domingos de manhã. E os adventistas já começaram a receber a marca da besta por realizar cultos aos domingos de manhã. Então, queridos irmãos, esta é a última advertência. Caiu a grande Babilônia, se tornou moradas de demônio. É o quarto anjo que tem esta mensagem, restaurou a mensagem do terceiro anjo. A mensagem do terceiro anjo de Apocalipse capítulo 14. O quarto anjo, ele restaura esta mensagem do terceiro anjo, que a igreja adventista deixou de transmitir, pisou esta mensagem. A igreja adventista já não está a transmitir esta mensagem do terceiro anjo, mas o quarto anjo recupera a mensagem do terceiro anjo. E assim estamos neste período da queda de Babilônia, a queda das igrejas. É a mensagem de misericórdia, a mensagem da última hora. Chegou o momento que o povo de Deus deve se retirar para não receber a ira de Deus sem mistura de misericórdia. Nós fizemos parte do quarto anjo, a nova liderança da igreja adventista do 7º dia. Deus rejeitou a liderança da igreja adventista do 7º dia e levantou a nova liderança fora dos templos adventistas. Então, neste momento, é uma solene convocação para todos aqueles que se encontram em todas as corporações religiosas para se unir com a nova liderança da igreja adventista do 7º dia. Então, prezados irmãos, esta é uma mensagem final. Preparem-se para o fim de 1290 dias, o tempo da graça termina. Quando termina o tempo da graça, não haverá mensagem a ser proclamada ao mundo inteiro. Não haverá mensagem a ser proclamada
mas nas ruas, nas praças, nas cidades. Porque o tempo da graça terminou. E assim as pessoas vão ir de um lado para o outro, de mar ao mar, do Oriente ao Ocidente, procurando a palavra de Deus. Mas, diz a palavra de Deus, eles não acharão. Agora, de que lado você estarás? De que lado você estarás quando terminar o tempo da graça? Quando terminar o tempo da graça, os 1290 dias, já não haverá a oportunidade de você fazer uma mudança para um outro lado. Vai se cumprir Apocalipse capítulo 22, o verso 11. Continue o ímpio sendo ímpio. Continue o sujo sendo sujo. Continue o justo na prática da justiça. Continue o santo a santificar-se. Se cumprirá estas passagens de Apocalipse 22. Agora, de que lado você estarás? Todos nós seremos julgados pela lei de Deus que é violada e transgredida. Está aqui a lei de Deus, o mandamento do Senhor. Aqui. De que lado você está? De que lado você está? A lei escrita pelo dedo de Deus, de acordo com Êxodo, capítulo 31, verso 18. De que lado você está? Êxodo 20, verso 3 até 17. Está os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. E estes 10 mandamentos, o quarto mandamento, manda-nos guardar o sábado. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o dia do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu estrangeiro, nem o teu boi. Não pode trabalhar neste dia, porque Deus criou os céus e a terra, e o mar e as fontes das águas, tudo que nele há. E ao 7º dia ele descansou e abençoou e santificou. Veja, este é o quarto mandamento na santa lei de Deus. Mas aqui abaixo nós temos os mandamentos do catecismo da Igreja Católica, a lei modificada pelo homem, que se cumpriu em Daniel capítulo 7, verso 25. O chifre pequeno, que hoje em Apocalipse 13 representa o papado, cuidou em mudar os tempos e a lei. Ele mudou os 10 mandamentos. É por isso que aqui, a lei modificada pelo homem, está os mandamentos do catecismo da Igreja Católica. E aqui o terceiro mandamento diz que guardai domingos de festa. Guardai domingos de festa. Mas Deus diz, lembra-te do dia do sábado. Mas os mandamentos do catecismo diz que guardai domingos de festa. Prezados irmãos, todos aqueles que guardarem o domingo nestes últimos dias estão recebendo a marca da besta. O aviso está sendo dado. Todos que estão guardando o domingo estão recebendo a marca da besta. A partir de agora em diante, que a mensagem é chegada até a vós. Os adventistas do 7º dia, que se encontram dentro dos templos, também não escaparão da marca da besta, porque já estão realizando cultos aos domingos de manhã. Então, prezados irmãos, esta é uma mensagem de misericórdia. Então veja, você obedecerá a Deus guardando os seus mandamentos, ou você obedecerá ao homem, o papado, que manda guardar o domingo. Então veja, esta é a lei de Deus. O sábado não é de Moisés, porque muitos julgam dizendo que não, o sábado é a lei de Moisés. Mas o sábado não é a lei de Moisés, o sábado é a lei de Deus. Então estamos neste momento, prezados irmãos. Chegou o momento. Em que lado você está? A quem obedecerás? A Deus ou ao homem? Qual é o sinal que você receberás? O sinal de Deus ou o sinal da besta? Mas agora, antes, eu vou falar o que é o sinal de Deus. Em Ezequiel capítulo 20, verso 20, está me dizer: certamente guardarei os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e o meu povo. Então nós estamos neste momento. Êxodo 31 também fala as mesmas palavras: guardarei os meus sábados, porque este é o sinal. Vocês devem guardar em todas as vossas gerações. Então nós estamos neste momento
que o sábado não é de Moisés, não é a lei de Moisés, mas em Êxodo capítulo 31 diz que guardarei os meus sábados em todas as vossas gerações. Então, o sábado deve ser guardado até a última geração. Nós estamos vivendo a última geração, é a palavra de Deus. Então, por isso que o verdadeiro dia do Senhor é o Santo Sábado. Em Gênesis capítulo 2, o verso 1 até 3, havendo Deus acabado de criar os céus e a terra em 6 dias, então Ele descansou e abençoou e santificou o dia 7º. Então vejam que isto é a palavra de Deus que está nos declarar. Neste momento nós vamos saber que Adão e Eva guardou o sábado, Deus guardou o sábado, Adão e Eva guardou o sábado, todos os profetas guardaram o sábado, todos os apóstolos guardaram o sábado, Jesus também guardou o sábado, o apóstolo Paulo também guardou o sábado. Muitos têm uma defesa em que eles se defendem achando que o domingo é o dia do Senhor. Uma passagem que o apóstolo Paulo diz: amanhã irei de passar, façam toda a coleta de ofertas, porque amanhã irei de passar para levar. E ali muitos líderes religiosos acham que ali está o fundamento do domingo, primeiro dia da semana. E outros dizem que não, Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, então este é o dia aprovado como o dia do Senhor. Verdadeiramente Jesus ressuscitou no sábado, no domingo, mas isto não está a representar que como ressuscitou no domingo, deve ser o dia do Senhor. Não há nenhuma autorização na Bíblia, na palavra de Deus. Não há, mas estamos neste momento que hoje as igrejas guardam o primeiro dia da semana, achando que este é o verdadeiro dia do Senhor. O domingo não é o verdadeiro dia do Senhor. O domingo é a marca da besta. Mas o Santo Sábado é o dia do Senhor, assim como está escrito em Ezequiel 20, em Êxodo 31, assim como está escrito em Êxodo 20, assim como está escrito em Gênesis. Então, em outros livros da Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, está lá mencionado o verdadeiro dia do Senhor, que é o Santo Sábado. Queridos irmãos, neste exato momento, todos aqueles que guardarem o domingo receberão as 7 últimas pragas, estão recebendo a marca da besta. O verdadeiro dia do Senhor é o Santo Sábado. Aqueles que guardarem o Santo Sábado, esses estão recebendo o selo do Deus vivo. Aqueles que receberam o selo do Deus vivo, esses receberão a chuva serôdia, o refrigério do Senhor, a presença do Senhor. Então, prezados irmãos, unem-se com o povo de Deus, o povo remanescente que se encontra fora dos templos, a nova liderança da Igreja Adventista do 7º dia. Então, nós agradecemos todos que ouviram esta mensagem. Aproveitem algum ponto na sua vida, porque estamos na hora final. De que lado você está? Está a terminar a graça. Temos apenas poucos anos para terminar a graça. Quando terminar a graça, em que lado você está? Em que lado você estará? Agora, de que lado você está agora? Você está obedecendo aos mandamentos de Deus ou você está obedecendo aos mandamentos do homem? Os mandamentos da besta, do catecismo, que manda guardar o domingo, que é o sinal da besta. Então, prezados irmãos, verdadeiramente o sinal de Deus é o Santo Sábado, assim como está escrito na sua palavra, de Gênesis ao Apocalipse. João diz que eu achei-me na ilha de Pátimo ao dia do Senhor. O dia do Senhor não está referindo ao primeiro dia da semana. Como muitos líderes religiosos acham que este dia do Senhor é o domingo, é o primeiro dia da semana. Não, não é o domingo. O dia do Senhor é o Santo Sábado. Assim como está escrito na palavra de Deus, em Isaías capítulo 58. Então, não desviarei o teu pé em profanar o meu santo dia, o santo dia do Senhor, que é o sábado. Então, deves te cuidar, deves se comportar bem, não falando palavras em vão, não desviando o teu pé em profanar
e falando as tuas próprias palavras. Então, por isso estamos neste momento. Estamos no último momento, a queda de Babilônia, a queda das igrejas. As igrejas caíram. Se você quer livrar-se da marca da besta, você tem que sair dessas igrejas caídas, de acordo com Apocalipse, capítulo 18. Leia, aponta bem esses capítulos. Apocalipse 18, Apocalipse 14, verso 9. Estamos no cumprimento dessas profecias. Então você deve colocar isso na sua mente. Então esta é a mensagem nesta localidade, o setor da barraca. Uma mensagem de misericórdia. O último convite é divino. Então que Deus abençoe a todos que ouviram a mensagem, prestaram a máxima atenção nesta mensagem. Que Deus abençoe grandemente. Amém e amém.